Oi, gente, tudo bem? Eu decidi simplesmente ligar a câmera e começar a falar. Porque faz um mês que eu postei o primeiro vídeo e depois disso eu não consegui postar mais vídeos. Então agora, definitivamente, eu cansei de adiar o retorno desse canal. Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência com os vídeos, porque eu não vou conseguir editar. Como vocês sabem, eu trabalho em uma pousada, né? E a gente está começando a caminhar para a temporada. Então, tô tendo muito trabalho. Aí acontece que eu fico adiando, pensando, não, semana que vem vai dar tempo. Não, semana que vem eu vou conseguir fazer. Por exemplo, faz uma semana que eu tava treinando uma camareira que começou aqui a trabalhar com a gente. Ontem ela pediu demissão. Daí eu tava pensando exatamente o seguinte: nossa, agora eu vou conseguir gravar os vídeos. Porque faz uma semana que ela tá aqui, então eu já fiz o treinamento e agora vai. E, gente, ela pediu demissão ontem. Aí eu vou ter que contratar uma outra pessoa, vou ter que treinar essa outra pessoa e nisso os meus vídeos vão ficando. Não é só isso, tem outras coisas também. Mas definitivamente agora vai. Então eu só vou ligar a câmera e vou falar com vocês e vou mostrar o dia a dia e vou conversar com vocês sobre tudo que está acontecendo, explicar como é a minha vida aqui, como são as coisas que a gente faz aqui na pousada, como é o nosso trabalho. Simplesmente vai ser assim, sem edição nenhuma. Bom, então hoje eu liguei a câmera para falar para vocês como é morar em Matinhos. Daqui a pouquinho eu vou ter que descer para se despedir dos voluntários que trabalham aqui na pousada, né? Então, uma vez por mês a gente recebe um número de voluntários que vem fazer intercâmbio e tem 2 que vai embora agora 2 da tarde. Então, vou ter que interromper um pouquinho o vídeo, mas depois eu volto. E 3 da tarde eu tenho as entrevistas marcadas com a possível nova camareira. Se Deus quiser, vai dar certo. E daí eu vou ter que interromper também, mas aí a gente vai seguindo aí com o vídeo. Vamos começar então falando como é morar aqui em Matinhos. Como é o custo de vida, a parte do turismo, como é a cidade, onde fica a cidade, o que tem para fazer aqui, trabalho, moradia, como que funciona aqui em Matinhos. Eu fiz um roteirinho, então eu vou sentar e vou falando para vocês conforme o roteirinho que eu fiz, para não faltar nenhum detalhe, para vocês ficarem aí sabendo como é direitinho a vida aqui em Matinhos. Bom, nós estamos morando aqui em Matinhos faz mais ou menos um ano. Matinhos fica no litoral do Paraná, a cerca de 110 quilômetros de Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná. E Matinhos, basicamente, a economia aqui da cidade é o turismo. Então, por ser uma cidade litorânea, nós temos o turismo bem forte aqui, né? Por isso, trabalho, sempre tem muito mais demanda nessas áreas. Aqui são 38 mil habitantes na baixa temporada. Na temporada pode triplicar, chegando às vezes até 200 mil habitantes. Então, por isso que a cidade ela sobrevive bastante da parte turística, porque em época de temporada tem muita gente na cidade, então tem muito trabalho, né? E realmente, gente, a cidade ela se transforma na temporada. A baixa temporada aqui, ela vai de abril a novembro. E a alta temporada vai de dezembro a março. Então, nesse período, principalmente a parte de trabalho, de opções de emprego, elas vão girar em torno ali de pousadas, hotéis, restaurantes, comércios de praia, de artigos de praia e também a parte de passeios turísticos, né? Então, para quem procura algum tipo de trabalho nessa área, vir nessas épocas de alta temporada, se não se importar em prestar serviços, por exemplo, de limpeza, de cozinha, ajuda na cozinha, garçom, garçonete, esses trabalhos assim mais relacionados a restaurantes e pousadas, pode ser que a pessoa consiga algum tipo de trabalho. Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui é só pra vocês terem um panorama de como é a cidade. Eu não quero convencer ninguém a vir morar aqui, ok? E lógico,
Se você tem essa vontade, se você decidir se arriscar em algum momento, todo mundo é adulto, né? Que seja cada um por sua iniciativa e calculando os custos, ok? A questão do custo de vida aqui em Matinhos são duas situações. Então é lógico que na baixa temporada a gente vai ter um custo de vida um pouco diferente do que na alta temporada, porque em consequência do período de temporada, os valores sobem, sem dúvida. Então, você vai ver um aumento no mercado, nos supermercados, você vai ver um aumento, por exemplo, nos restaurantes, porque, enfim, a cidade sobrevive disso. Então, o custo de vida é um na temporada e o custo de vida é outro na baixa temporada, né? Com certeza tem muita diferença aí. Eu vou ter que dar uma paradinha agora para ir lá se despedir dos voluntários, mas a gente já retoma. Eu que agradeço, vocês também. Mandaram bem na cozinha. Mas ó, se precisarem voltar um dia, por favor. Então vamos seguir daqui agora, já que eu tô aqui embaixo mesmo. Depois eu vou fazer a entrevista com o pessoal aqui. Ai, gente, foram embora. 2 queridos voluntários e agora vamos esperar os próximos, né? Todo mês a gente renova o número de voluntários. A gente recebe de 6 a 12 pessoas para ajudar aqui, né? E eles trocam trabalho por hospedagem. Vêm, se hospedam aqui com a gente, recebe alimentação, recebe hospedagem, em troca eles fazem alguns trabalhos aqui para nós e conhece a cidade, faz turismo, né? É bem interessante esse intercâmbio que eles fazem. A gente já recebeu gente aqui de todo o Brasil, também do exterior, a gente sempre recebe argentinos, colombianos, uruguaios, já recebemos venezuelano. Esse mês agora a gente vai receber um peruano, então o pessoal da América Latina aqui também sempre vem. Chile, é bem interessante. Quem tiver interesse, deixa aí nos comentários que eu falo para vocês depois qual é a plataforma. É uma plataforma bem segura, bem interessante, que daí eu dou essa dica para vocês. Vamos retomar aqui então, falar para vocês um pouquinho agora sobre a infraestrutura aqui da cidade. Recentemente foi feita a revitalização da Orla de Matinhos. Então foi feito o alargamento da faixa de areia, com uma extensão de mais ou menos 70 metros agora de faixa de areia. E também a revitalização da orla no sentido ali dos calçadão, foi construído calçadão, ciclovias, faixa de pedestres para caminhada, corrida. Ficou muito legal. Vou deixar um vídeo para vocês verem como ficou bem interessante. Oi, tudo bem? Bom, tive que dar uma paradinha novamente para fazer as entrevistas. Começou a chegar as pessoas para a vaga de camareira, né? E ai, gente, vai ser mais difícil do que eu imaginava. Na verdade, assim, eu tinha chamado 10 pessoas para entrevista, conforme o currículo, né? Para um pouquinho de experiência na vaga. Vieram só 3 pessoas das 10. Mas essas 3 que vieram, as 3 dão muito certo. E dá pra ver, assim, que a pessoa tá precisando, sabe? Então vai ser muito difícil a escolha. Mas enfim, né? A gente tem que escolher uma e já é para começar amanhã, então não dá para perder tempo, né? Eu acho que mais ou menos assim eu já sei na minha cabeça quem vai ser escolhida, mas assim com muita dor no coração, porque dá para ver que as outras também precisam, né? Mas vamos seguir aqui na parte então que eu estava falando para vocês da infraestrutura de Matinhos. Então falei da nova orla, agora vamos falar um pouquinho da parte da saúde. Aqui em Matinhos nós temos postos de saúde, UPA, a única coisa que não tem é um hospital. Então, se a gente precisa de um atendimento mais emergencial e um atendimento de uma complexidade maior, tem que ir até Paranaguá. Só tem hospital em Paranaguá, que é uma das maiores cidades aqui da região do litoral. Ou, dependendo dos casos, tem que ir para Curitiba. Então, esse é um ponto bem negativo aqui, um ponto que precisa atenção, precisa melhoria. Depois, a questão da educação, nós temos uma universidade, que é a UFPR, que tem alguns cursos aqui, a UFPR Litoral.
além dessa faculdade de curso superior, tem também educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Então, a questão da educação aqui em Matinhos é tranquilo. No quesito transporte, aqui em Matinhos nós temos o ônibus gratuito. Esse ônibus ele circula pela cidade, são 4 linhas, então tem a linha dos balneários, depois tem a linha do Balneário Caiobá, que é mais para o centro, e depois tem algumas linhas mais específicas de bairros mais distantes, como por exemplo Mangue Seco, Sertãozinho. Então são 4 ônibus que circulam pela cidade e o mais interessante, não tem custo nenhum, é só você entrar e não passar a roleta e não precisa pagar. Isso é uma coisa muito positiva. Aí já na questão então de moradia, de locação de imóveis, aqui em Matinhos a gente tem muita opção de vendas, né, de imóveis. Por quê? Porque a cidade está crescendo muito. Aí com a revitalização da orla, então tem muita coisa sendo construída. Muitos prédios, muitas casas, estão abrindo alguns loteamentos, né? Ou seja, a cidade está crescendo, está expandindo. Então, para quem quer comprar e vender, tem muita opção. Agora, na questão de aluguel, já é um pouco mais difícil. Por quê? Por ser uma cidade no litoral, tem muito aluguel de temporada. Então, se a pessoa ela precisa vir para Matinhos e alugar por anual, que fala, né? Então, ela já tem um pouco mais de dificuldade. São 3 tipos de aluguéis que se pratica aqui na cidade. O primeiro é o aluguel por temporada, que é esse que você vai alugar por diária. Então, o valor é compatível com aluguéis de cidades litorâneas, né? Depois a gente tem o aluguel de inverno. Esse aluguel de inverno é assim: a pessoa ela disponibiliza a casa para alugar, mas você tem que sair na temporada, porque é justamente na temporada que essas pessoas vão ter mais lucro alugando a casa, né? Ou o apartamento, seja o que for. Então, o aluguel de inverno, ele vai geralmente ali de abril até novembro. Em novembro tem que entregar a casa e sair. Então, o contrato já é feito dessa forma mesmo, para sair em novembro. Aí você tem que procurar outra coisa. Depois a gente tem o aluguel anual, que é normal, né? Mensal, anual, que daí é por contrato. Só que esses são muito difíceis de conseguir. A oferta é bem baixa, porque a cidade trabalha mais com aluguel de temporada, né? Então, o que acontece? Se você quer alugar mensal, anual, você vai ter que fazer contrato, geralmente com imobiliária, que já acaba dificultando um pouquinho mais, né? Porque tem toda a questão da documentação, às vezes tem que dar, às vezes tem que pagar adiantado e tudo mais. Então, a oferta é bem baixa de aluguel anual. E aí tem mais uma questão. Você vai encontrar casas e apartamentos para alugar, geralmente nos bairros mais afastados. Então, são bairros assim que ficam um pouco mais longe do centro, não fica perto da praia. Por exemplo, aqui a gente tem o balneário mais famoso e que é um balneário mais central, que chama Caiobá. Depois a gente tem o centro da cidade e a gente tem os balneários, que são mais ou menos, se eu não me engano, 13 ou 15 balneários que vão, né, até a divisa com o Pontal do Paraná. E essa faixa geralmente não tem aluguel anual, é muito difícil. Então vai ser mais por temporada, né? Porque tá ali bem próximo da praia. Depois a gente tem os outros bairros que já são mais afastados, que daí entra Mangue Seco, Sertãozinho, Bom Retiro. Então esses bairros mais afastados costumam ter ali casas para alugar. Os valores de aluguel não são tão fora assim da realidade quando é anual, né? Mas o que acontece? É muito difícil. Então, geralmente o aluguel mais em conta vai ser o aluguel de inverno. Você vai ter que entrar e sair, então tem um custo um pouquinho mais, digamos assim, mais acessível, né? Mas tem essa questão de você ter que sair depois. Olha, gente, tô entregando tudo aqui para vocês com relação a como funciona a cidade, então mereço um like. E se vocês quiserem saber mais sobre Matinhos, eu vou fazer outros vídeos especificando ainda mais cada coisa, né? Educação, saúde,
a questão da moradia, como é a cidade na temporada, como é na baixa temporada, também como são os mercados na temporada, como é o mercado na baixa temporada. Então se inscreve aí no canal para você não perder os próximos vídeos. Ainda falando sobre essa questão da moradia, uma coisa positiva no nosso caso é que a gente tem uma grande vantagem por nós morarmos aqui na pousada. Então a gente não paga aluguel, a gente não comprou imóvel e a gente também não tem casa própria aqui em Matinhos. Então isso facilita bastante. Por quê? Porque a gente trabalha aqui, tem a nossa remuneração, nosso salário, né? E a gente mora aqui também, então a gente não tem tantas despesas. Isso tem sido um ponto muito positivo. Então, as pessoas que têm interesse em vir morar em Matinhos ou em qualquer cidade litorânea têm que se preocupar com essas questões de aluguel, de compra de imóveis, porque são questões assim que influenciam bastante na questão do orçamento. Então, no nosso caso, a gente tem essa vantagem. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que é o lugar que a gente mora. Então, a gente mora aqui no andar de cima, no sótão da pousada. Eu faço um tour lá para vocês conhecerem. Aí, por último, então, vou falar para vocês sobre como é a vida aqui morando na praia, né? Então, Matinhos tem um clima bem agradável durante o ano. Geralmente a gente tem em torno de 18 a 25 graus ali, né? Nos meses de inverno, nos meses de outono, primavera. E no verão, lógico que daí a temperatura já sobe, né? E no verão chove muito. Então, sabe quando dá aquelas pancadonas assim, que chove, aí fica quente, úmido, clima de praia, né, de litoral. Chove bastante. E nós estamos agora, eu tô gravando esse vídeo agora em outubro. Outubro tá bem chuvoso. Nossa, faz umas 2 semanas que tá chovendo sem parar aqui em Matinhos. E fica tudo úmido, né? Então tem muito essa questão da umidade na praia. Mas, por outro lado, a umidade favorece bastante quem tem doenças respiratórias. Então, por exemplo, se você tem rinite, sinusite, qualquer tipo de alergia, coisas assim, o clima mais úmido favorece bastante. Eu que morava no norte do Paraná, morava em Maringá. Maringá é bem quente e seco. Então a gente sofria bastante. A gente tá amando o clima de Matinhos, porque daí essa umidade ela torna o clima mais agradável. E na parte de natureza, a gente tem aqui bastante trilhas, morro, as praias são bem bonitas, tem 2 praias bem famosas aqui, uma é a Praia Mansa, a outra é a Praia Brava. Então essa parte de natureza não tem o que falar. Você ter a praia pertinho, poder ir lá, entrar, ouvir o barulho do mar, pegar um dia que tá um calor, assim, um céu azul, isso realmente não tem preço. Quem gosta de uma vida mais calma, natureza, uma vida saudável, vai gostar de Matinhos ou vai gostar de qualquer lugar que tem praia, né? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ou se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto específico aqui da cidade ou da nossa vida, coloca nos comentários que eu faço um vídeo, respondo vocês. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é a pousada que a gente vive e como é o nosso cantinho. E daí eu vou fazer um tour para vocês conhecerem o nosso cantinho. Vou deixar vocês agora com algumas imagens da nova orla de Matinhos e do mar.